Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula sobre feridas emocionais. Nessa aula eu vou te explicar tudo aquilo que você precisa entender de mais importante sobre as feridas emocionais. O que são elas, quais as consequências dessas feridas emocionais, os vícios emocionais, as crenças limitantes, tudo o que acontece com você por causa dessa ferida emocional e quais são os impactos negativos que essas feridas emocionais causam em você. Essa aula é uma degustação do nosso treinamento completo chamado Libertação, o fim das feridas emocionais, onde nesse treinamento eu vou te entregar tudo, absolutamente tudo sobre as feridas emocionais, o que é, quais são os impactos, consequências. A gente vai fazer dezenas de exercícios na apostila, exercícios de reprogramação interior e tudo isso a gente vai fazer juntos, todo o suporte da nossa equipe, tirada de dúvidas, enfim, é o nosso treinamento completo. Então nessa aula eu vou te entregar uma degustação desse treinamento para que você possa aprender, entender, aumentar o seu nível de consciência sobre as suas feridas emocionais e decidir, de uma vez por todas, eliminar essas feridas emocionais e acabar com essa prisão que a maioria das pessoas vivem presas às suas feridas emocionais, vivem presas às suas emoções negativas, às consequências negativas causadas por causa dessas feridas emocionais. E tudo isso eu vou te explicar nessa aula que a gente vai assistir. Então antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Vitor Salles, eu sou treinador comportamental desde 2009. Eu já treinei milhares de pessoas neste treinamento e em outros treinamentos comportamentais, sempre mirando alta performance, melhoria de resultados e inteligência emocional, trabalhar melhor a gestão das emoções e diversos outros treinamentos comportamentais sempre visando o aumento de performance, tudo bem? Então vamos lá, vamos realmente ao que interessa, falar sobre a questão das feridas emocionais. Uma coisa muito importante é você entender que sem consciência não existe transformação. Se você não tomar consciência dessas feridas emocionais, se você não tomar consciência de quais são essas feridas emocionais, vai ser impossível você transformar, você se libertar, você entender, você conseguir realmente se soltar de toda essa carga emocional negativa que está te aprisionando. Porque imagina só, imagina você entrar num quarto escuro onde você tem que encontrar alguma coisa e está tudo escuro. Você não vai conseguir encontrar ou vai ter muita dificuldade em encontrar. Porque você não conhece o lugar, você não conhece o espaço, você não sabe onde está aquilo que você está procurando, às vezes nem o que você está procurando, o que torna a missão praticamente impossível, não é mesmo? Então é de suma importância você ter consciência, você entender quais são as suas feridas, quais são as origens, quais são os gatilhos emocionais que disparam essas feridas e tudo aquilo que está envolvido. E tem muita gente que tenta fugir das suas feridas emocionais, não assume que tem essas feridas emocionais ou tenta evitar ao máximo ter contato com qualquer coisa ou qualquer pessoa, às vezes, que remeta aquela dor, que remeta aquela memória traumática, que me remeta aquele problema, aquela ferida. Só que é justamente aí que mora o grande problema. Você até pode tentar esquecer, mas quanto mais você tenta reprimir essa memória, quanto mais você tenta esconder essa memória, mais forte ela se torna, maior ela se torna e maior o poder de domínio sobre você, sobre dessa memória, dessa ferida. Então tem que tomar muito cuidado em tentar esconder, tentar proteger, tentar levar a vida como se nada tivesse acontecido. Você precisa ter o contato com essa ferida emocional e enfrentar essa ferida emocional e entender o que aconteceu para aí sim você conseguir ressignificar e deixar tudo isso para trás. Fugir não vai adiantar nada, você precisa enfrentar. Então tem muita gente que tenta fugir, tenta correr, tenta deixar sempre a decisão para depois. Por exemplo, de entrar para o treinamento Libertação, tem muita gente que tem muita dificuldade em tomar essa decisão, muito medo de tomar essa decisão, porque Vitor, vai doer, Vitor, eu vou ter que lembrar coisas que eu tentei esconder minha vida inteira, que eu tentei reprimir minha vida inteira. Sim, vai doer. Eu não disse que não vai doer, vai sim doer.
mas é uma escolha. O que você prefere? Sentir uma dor uma última vez para nunca mais sentir e se libertar de todos os hábitos negativos, todas as consequências negativas daquela ferida? Ou você carregar isso durante a vida toda, sentir essa dor a vida toda? Então você tentar reprimir tudo isso, você tentar esconder, você na verdade está dando mais força para essa ferida emocional, mais força para esse trauma. E por mais que você tente esconder essa memória traumática, ela vai cada vez mais se tornar forte, cada vez maior, e cada vez o impacto em todas as áreas da sua vida vai se tornar maior. Porque uma ferida emocional causa um problema emocional em nós e ela afeta os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos amorosos, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, os nossos hobbies, a nossa felicidade, envolve tudo. Tem muita gente que acha, é só uma ferida emocional e só vai afetar minhas emoções e eu vou ficar triste com isso. Isso é um erro pensar. Essa ferida emocional causa consequências e comportamentos em você. Ela mudou você. Você começa a ter comportamentos, ter medos excessivos, ter dificuldade nos seus relacionamentos, ter dificuldade para se entregar num relacionamento amoroso, por exemplo, de amar ou receber amor de alguém. Você tem dificuldade em fazer novas amizades porque você foi rejeitado, abandonado, humilhado, injustiçado. Isso faz com que você tenha muita dificuldade nos seus relacionamentos. Então perceba, não é somente um problema emocional seu interior. Isso vai afetar toda a sua vida, vai afetar todas as áreas da sua vida. Enquanto você não trazer a consciência, fazer o enfrentamento dessa ferida emocional e se desprender disso e realmente se desassociar da dor, se desprender da dor e conseguir se libertar, você não vai conseguir ter uma vida emocional saudável. Mas Vitor, ok, a gente está falando de ferida emocional. O que é uma ferida emocional? Uma ferida emocional nada mais é do que uma emoção, uma sensação, um pensamento, uma memória dolorosa vinda de uma expectativa emocional que você tinha que não foi atendido. Vitor, como assim expectativa emocional? Pensa o seguinte, um bebê, uma criança, quando nasce, quando começa a se desenvolver, ela tem a necessidade de amor, de receber carinho, de receber acolhimento, de receber segurança, de ver ali que os pais apoiam, brincam com ela, tempo de qualidade, se divertem, dão risada, dão suporte emocional para aquela criança. Só que nem todas as crianças recebem isso. A gente já viu por aí inúmeros casos de pais que rejeitam seus filhos, de filhos que são excluídos pelos seus pais, que acabam dando prioridade para outro filho. A gente sabe de filhos que são abandonados, realmente dados para adoção. A gente sabe de vários problemas, pais ausentes, pais que brigam o tempo todo e acabam brigando com os filhos, descarregando a raiva entre eles, o ódio entre eles nos filhos. E olha só quantas coisas acontecem negativamente com aquela criança. Então ela tinha necessidade de receber amor, carinho, acolhimento, segurança, fazer parte de uma família saudável e ela não recebeu. Então a expectativa que ela tinha foi frustrada. A expectativa que ela tinha de receber aquilo, ela não recebeu. E por causa dela não receber aquilo que ela esperava receber, aquilo que ela precisava receber, ela tem a expectativa dela quebrada e isso causa a ferida emocional. E quanto maior a expectativa, quanto mais expectativa você tenha, quanto mais necessidade você tenha de receber aquela emoção, de receber aquilo, maior vai ser a sua ferida. Então eu tenho muita necessidade de receber amor e aí você não recebe amor. Ferida emocional é muito intensa. Eu tenho muita necessidade de pertencer a um grupo, a uma família, a uma roda de amigos. E aí você é excluído. Você tem uma ferida emocional muito grande. Eu tenho muita necessidade de ser aceito e você não é. E aí acaba sendo uma ferida emocional. Então percebe? Quanto maior a carga emocional, quanto maior a expectativa emocional que você tenha, maior vai ser a sua ferida emocional e mais incapacitante essa ferida vai ser. Mais comportamentos negativos você vai absorver por causa dessa ferida. Mais comportamentos negativos você vai começar a executar
na sua vida, consciente ou inconscientemente, por causa dessa ferida. E a maioria dos nossos comportamentos que a gente executa, que a gente faz, que a gente age no dia a dia, são inconscientes. A gente não sabe por que a gente está fazendo. A gente faz aquilo que a gente faz sem nem saber por que a gente está fazendo. Por que, por exemplo, você acorda e desce de um lado da cama e não de outro? Por que você vai tomar banho ao invés de tomar café primeiro? Por que você pega caminho A e não caminho B? Por que quando você toma banho você começa pela cabeça, ombros, braços e não o contrário? Você segue padrões. O nosso cérebro, ele segue padrões de programação para evitar gasto de energia. Então, quanto menos energia ele tiver que gastar, melhor. Por isso os hábitos. Então aquilo se torna um hábito, aquilo se torna parte de você e você começa a executar aquilo sem nem saber que você está executando. Então você começa a executar comportamentos negativos. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada pelos pais, ela começa a ter muita dificuldade em relacionamentos. Quando ela começa a gostar de alguém, ela foge. Ou então quando ela começa a receber o amor de alguém, ela foge. Isso não é consciente, esse processo tudo é subconsciente e inconsciente dentro da mente dela. Por quê? Porque ela tem tanto medo de ser rejeitada de novo, automaticamente o receber amor entra em um conflito na cabeça dela porque ela não recebeu aquele amor quando era criança, porque ela tinha aquela expectativa de receber dos pais e os pais não entregaram. Isso faz com que ela entre em parafuso de verdade na cabeça dela. Isso, todos os processos subconscientes, ela não raciocina para pensar, e ela fica angustiada numa angústia e ela foge. Ela começa a se sabotar, a sabotar o seu próprio relacionamento até que ele termina. Então perceba, a pessoa começa a executar comportamentos que ela nem sabe que ela está executando, carregados por padrões inconscientes da ferida emocional do passado. E enquanto essas feridas não forem identificadas, enquanto esses padrões não forem identificados, você não vai conseguir se libertar, você não vai conseguir viver uma vida saudável, você não vai conseguir se relacionar, você não vai conseguir ter prosperidade financeira, prosperidade nos seus relacionamentos, viver uma vida emocionalmente saudável em todas as áreas da sua vida. Então é muito importante você entender que essas feridas emocionais têm um impacto gigantesco na sua vida como um todo e não somente na sua vida emocional. Na verdade, nós somos seres emocionais, a gente se emociona o tempo todo. E a gente lida com emoções o tempo todo. Suas principais memórias, aquela que você guarda, que você mais guarda dentro de você, são as memórias que você tem um maior nível emocional. Se eu, por exemplo, te perguntar o que você almoçou na semana passada, na sexta-feira passada, por exemplo, dificilmente você vai se lembrar. Mas se eu te perguntar, por exemplo, para os mais velhos, o que você estava fazendo, por exemplo, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas, você vai se lembrar com detalhes, porque tem um alto grau emocional atrelado. E quanto maior o grau emocional atrelado à memória, aquilo que você viveu, maior ela faz parte de você e mais você grava aquilo. Então, quanto maior a sua ferida emocional, maior a carga emocional que você recebeu negativamente por causa daquela expectativa que você tinha, que não recebeu, maior vai ser o impacto negativo em comportamentos que você executa sem nem saber que está executando. Sabendo disso, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto então essas feridas emocionais sabotaram a sua vida? O quanto essas feridas emocionais te prejudicaram? O quanto essas feridas emocionais mudaram você? Te tornaram diferente, te tornaram talvez mais inseguro, com mais medo, com mais dificuldade nos seus relacionamentos, com mais dificuldade em você se expressar, com mais dificuldade em você lidar com os conflitos internos, com mais dificuldade de você lidar com as pessoas e com conflitos externos, com mais dificuldade em aceitar o merecimento, aceitar que você merece, por exemplo, ter sucesso, ser próspero, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro. O quanto essas feridas emocionais que você absorveu, principalmente lá no passado, na sua primeira infância, sabotaram e mudaram a sua vida. Percebe? É muito importante você entender tudo isso para que você, tomando a consciência desse problema, desse grave problema que você carrega ou que você carregou, você consiga entender, identificar, questionar, confrontar e aí sim a gente consiga ressignificar.
Ok, Vitor, você me explicou então o que é essa ferida emocional, o que é uma ferida emocional, os impactos nos meus comportamentos por causa dessa ferida emocional. Mas onde que nasce essa ferida emocional? Perceba, as principais feridas emocionais, as mais incapacitantes que a gente carrega, tá lá na nossa primeira infância. Primeira infância é considerada do 0 aos 12 anos. Então, do 0 aos 12 anos são as principais feridas emocionais que você carrega dentro de si, que você carregou dentro de si. Então, essas feridas emocionais que você absorveu lá na sua primeira infância, no seu momento de criança, elas são as mais incapacitantes e que geram maiores problemas comportamentais e consequências emocionais negativas. Vitor, significa então que eu só vou ser ferido quando criança? Não, não é uma verdade. Você pode ser ferido a vida inteira, você pode ser adulto, estar em um relacionamento e ser traído dentro daquele relacionamento, por exemplo. Você pode ter a expectativa no seu trabalho de receber uma promoção, de receber um aumento e não receber. Você é ferido. Percebe? A gente pode ser ferido o tempo todo, mas a forma que a gente lida com essa ferida na fase adulta é totalmente diferente da forma que a gente lida na nossa infância. Quando você é adulto, você já tem muito mais facilidade pelo seu sistema cognitivo, pela tua mente, teu cérebro já estar desenvolvido, você tem muito mais facilidade em lidar, em interpretar, em dar um impacto um pouco menor àquilo que aconteceu, em tentar criar justificativas e soluções positivas para encontrar o lado positivo daquilo que aconteceu. Então você já tem dentro de você mesmo um sistema de proteção, vamos dizer assim, contra essa ferida emocional. Agora, uma criança é um livro totalmente em branco. Tudo que você escrever ali é aceito. Aquela criança ainda não está completamente com o sistema cognitivo dela desenvolvido. Ela está num livro aberto. Aquilo que você conta para uma criança é uma verdade para aquela criança. Então, por exemplo, se você conta para ela que ela pode voar, que ela pode fazer isso, que ela pode fazer aquilo, a imaginação dela potencializa aquilo absurdamente e aquilo se torna uma verdade para ela. Então, quando uma criança, por exemplo, ela é ferida, ela sofre uma ferida emocional, aquilo se torna gigantesco. E essa ferida emocional que se torna gigante faz então com que você tenha muita dificuldade em lidar com essa ferida lá na frente, que você tenha muitos comportamentos alterados, seu temperamento alterado por causa daquela ferida, porque você não soube lidar, você não soube entender, você não soube raciocinar os porquês daquilo que aconteceu. Então as principais feridas emocionais estão no nosso passado, na nossa primeira infância, do 0 aos 12 anos, ok? Então é super importante você entender isso, que as principais feridas emocionais estão lá no nosso passado. Eu converso com muita gente que ela vem me falar o seguinte: muitos dos nossos alunos ou pessoas que estão buscando os nossos treinamentos, o nosso trabalho, ela pergunta o seguinte: Vitor, eu tô com uma crise de ansiedade muito grande. Vitor, toda vez que eu começo um relacionamento, ou eu vou começar um relacionamento, ou eu começo a gostar de alguém, me vem uma ansiedade e eu começo a pensar que eu não sou bom o suficiente, que eu vou ser rejeitado, de que vai dar errado, que não sei o quê. Me ajuda a resolver isso agora para eu conseguir ter esse relacionamento? E eu sempre pergunto, legal, mas como é que foi o seu passado? Como é que foi sua relação, por exemplo, com os seus pais? Com o seu pai, com a sua mãe, com a sua vida familiar quando você era criança? Ela, não, Vitor, não interessa isso. Eu quero saber como é que eu resolvo essa crise de ansiedade para eu conseguir namorar. Eu falei, não, como é que foi o seu relacionamento com os seus pais no passado? Percebe? Tudo está no passado. O relacionamento que ela teve com os pais reflete totalmente no relacionamento que ela está buscando, porque, por exemplo, às vezes ela tinha uma necessidade de ter um relacionamento com o pai, com a mãe, e ela foi rejeitada. Ela absorveu isso, então toda vez que ela gostar de alguém, ou que alguém que devesse gostar dela, ela recebe a rejeição. Como é que vai ser os relacionamentos dela? Como é que vai ser todas as vezes que ela for se aproximar de alguém? Ela automaticamente pensa que ela vai ser rejeitada. Então causa ansiedade, tristeza, estresse, medo, angústia. Tudo isso vem à tona e se potencializa. Principalmente se isso se repete. Se ela foi rejeitada de novo em um relacionamento. Se isso vai se tornar cada vez mais forte.
Percebe? O problema não está no presente, o problema está no passado. A origem emocional, eu falo que você precisa resolver não a situação do presente ou o comportamento negativo no presente. Isso, na verdade, é só uma consequência emocional de um problema que está lá no passado. Vitor, eu não consigo me relacionar. Passado. Vitor, eu tenho muito medo de competir com outras pessoas. Passado. Vitor, eu tenho muito medo de ser abandonado. Passado. Vitor, eu tenho muita dificuldade em ser com relacionamentos porque eu sempre acho que eu vou ser traído. Passado. Vitor, eu tenho muito baixa autoestima porque eu sempre acho que as outras pessoas são melhores do que eu. Passado. Percebe? Você não tem que buscar resolver o problema que está acontecendo com você no seu presente. Você tem que buscar resolver o problema que aconteceu no seu passado. Porque se você resolve, legal, você pode até fazer uma meditação, um processo terapêutico para resolver essa crise de ansiedade que você tem agora. Mas percebe que vai aparecer outras pessoas? Percebe que vai acontecer outras situações que vão te remeter àquela ferida emocional lá do passado e você vai sentir tudo isso de novo. Você até pode resolver paliativamente ou temporariamente uma crise de ansiedade que está acontecendo agora por causa de uma ferida do passado. Mas você não resolve o problema. Para que você resolva de verdade o problema, você precisa voltar na origem do problema e assim tratar essa origem emocional, ressignificando essa ferida, se desassociando da dor, para que aí sim você possa se libertar de tudo isso. Ok? Então entenda, se você tiver um problema emocional, se você está passando por alguma dificuldade, sempre se questione: onde está o problema no meu passado? Qual é a origem emocional desse problema no presente lá no meu passado? Onde aconteceu situações, por exemplo, similares a essa crise que eu estou tendo? No meu passado. E aí é muito importante você fazer um processo de aprofundamento. Lembra que eu falei logo no começo dessa aula? Sem consciência não tem transformação. Se você não tiver consciência de onde está o problema, como que você pode querer mudar ou resolver esse problema? É impossível. Você precisa encontrar a origem. Encontrada a origem, você consegue ressignificar. Mas, Vitor, e se eu não lembrar da origem? E se eu simplesmente tentar lembrar de onde veio esse meu problema e eu não conseguir lembrar? Isso acontece com muita gente. Por causa da memória traumática ser muito grande e tiver um monte de coisas atreladas àquela memória, medos, inseguranças, vergonha e outras coisas, a pessoa suprime aquela memória traumática. Ou o próprio cérebro esconde aquela memória. Ele simplesmente coloca como se fosse uma névoa em cima daquela memória, fazendo com que você não se lembre daquilo que aconteceu. Vitor, é normal isso? É muito normal. A maioria, na verdade, das pessoas não conseguem se lembrar automaticamente, assim, de bate-pronto, da memória traumática, ou então não lembra dos detalhes. Eu passei por isso, eu sofri um grande trauma no passado e eu me lembrava só de flashes, e pequenos flashes, eu não lembrava do contexto todo, eu não lembrava do problema todo, de toda a história que aconteceu, você lembrava de flashes. E eu precisei me aprofundar, entrar em contato com essa dor, com essa ferida, com essa lembrança traumática, tirar toda essa névoa da frente, para aí sim eu conseguir ressignificar e viver uma vida totalmente diferente. Porque se você não fizer isso, como é que você, de novo, a metáfora do quarto escuro, como é que você vai encontrar alguma coisa num quarto escuro? Sem iluminação nenhuma e sem saber o que você está procurando. É impossível. Você precisa aumentar o seu autoconhecimento, aumentar o seu nível de profundidade sobre você mesmo, que a partir daí você vai conseguir liberar essas memórias traumáticas para que você consiga viver uma vida emocionalmente mais saudável. Então entenda, o seu problema atual não está no presente. O seu problema atual está no seu passado. Ok, Vitor, eu entendi tudo isso que você falou sobre o que é a ferida emocional, sobre a consciência que eu preciso, sobre a necessidade de enfrentar, sobre o poder que essa ferida emocional tem sobre mim, sobre o impacto emocional negativo causado por essa ferida emocional, que a principal necessidade de ressignificar essa ferida emocional está no meu passado e não no meu presente. Mas quais são as feridas emocionais, Vitor? Quem são essas feridas emocionais?
Vamos lá, vou te explicar isso agora. Nós temos 5 principais feridas emocionais. São 5 feridas emocionais que tornam todo esse problema tão impactante, tão incapacitante. A primeira ferida emocional é a ferida emocional da humilhação. A ferida emocional da humilhação é a dor de você não se sentir importante. Quando você sofre uma humilhação por alguém, principalmente, por exemplo, na nossa primeira infância, que a gente já falou que são as mais incapacitantes, você começa a se passar como não sendo importante ou sendo menos importante do que realmente é. E uma pessoa que ela sofre uma humilhação, que ela realmente tem essa dificuldade em se valorizar, em ter autoestima, em se sentir importante, ela tende a guardar tudo que ela sente. Todas as emoções negativas, tristezas, ansiedades, medos, todas as vontades dela, ela guarda para si. Por que ela faz isso? Porque ela não é importante. Por que eu vou compartilhar isso com alguém? Eu não sou importante, minha opinião não vale para nada, eu sou menos do que os outros, eu não sou importante mesmo. Então ela guarda tudo que ela sente. E ela começa a carregar um peso emocional sobre ela muito grande. Um peso emocional muito pesado, porque imagina, é como se você tivesse uma mala vazia e você começa a colocar coisas nessa mala, e você começa a colocar coisas. E quanto mais você coloca coisas, mais pesado isso fica. E aí a pessoa começa a sentir dores emocionais. São as doenças psicossomáticas, as doenças que são causadas por causa de questões emocionais. Então a pessoa começa a ter vários efeitos colaterais no seu corpo, na sua fisiologia, problemas em vários órgãos, várias áreas, por causa de uma ferida emocional, porque ela guarda tudo que ela sente. E é como se fosse também um copo que vai pingando água. Uma hora ele vai transbordar. E esse transbordar pode ser uma consequência de uma doença ou algo muito mais perigoso e muito mais incapacitante. Então uma pessoa também que ela sofre essa ferida emocional, ela tende a ser extremamente prestativa com as outras pessoas. Ela tende a ser extremamente solícita às outras pessoas. Ela tem muita dificuldade em falar não, em falar eu não posso, não consigo, em negar qualquer coisa. Ela sempre faz tudo para os outros. Às vezes ela abre mão de fazer aquilo que é importante para ela, ou algum trabalho que ela tem que entregar para atender outra pessoa. Por que ela faz isso, Vitor? Porque ela precisa se sentir importante. Ela tem a necessidade de ser aprovada, de se sentir importante, de que outras pessoas vejam ela como importante. E ela acaba fazendo tudo pelos outros e acaba se sobrecarregando cada vez mais. Tudo bem? Ferida emocional da humilhação. A próxima ferida emocional é a ferida emocional do abandono. Você se sentir abandonado por alguém. A ferida emocional de você sentir que as pessoas não te querem, que as pessoas não querem que você esteja ali, que as pessoas não querem que você esteja ali naquele lugar, que você começa a se sentir abandonado. Então é a dor de você sentir que as pessoas não te querem. E uma pessoa abandonada, ela tende a, quando tem uma oportunidade de fazer alguma coisa ou de estar em algum lugar, ela tende a querer ser aquela primeira pessoa a chegar e a última pessoa a sair. Ela tem gula, sabe? Uma gula de presença. Ela tem um excesso de presença. Ela quer aproveitar tudo enquanto ela tem. Então tem uma festa, ela quer fazer, quer chegar, quer ajudar a organizar, quer participar, quer estar no meio de todo mundo, quer falar com todo mundo. E aí acaba sendo inconveniente para as outras pessoas. Outras pessoas começam a achar aquela pessoa, nossa, pessoa chata, pessoa entrona, pessoa invasiva, pessoa não dá espaço, a pessoa me sufoca, sabe? Ela quer tanta atenção, ela quer tanto que a pessoa queira ela ali, que ela se sinta querida ali, com que ela começa a acabar sendo rejeitada. Ela começa sendo esnobada, o que faz ela se sentir cada vez pior. E ela fica sempre tentando usar sua sensibilidade, seu vitimismo, sua conexão com outras pessoas para sempre buscar mais aceitação, para buscar que as pessoas aceitem ela. Só que a grande ironia da busca da aceitação é que quanto mais você buscar aceitação, quanto mais você buscar que as pessoas te aceitem, mais rejeição você recebe. Olha que curioso, quanto mais aceitação você buscar, mais rejeição você recebe.
Isso é muito importante você entender, que quanto maior a necessidade que você tem de que as pessoas te aceitem, mais elas vão te rejeitar. Então essa foi a ferida emocional do abandono, percebe? Veja, a gente falou da humilhação, a gente falou agora do abandono. Começa a pensar e se questionar dentro de você, será que eu me sinto assim? Será que eu ajo dessa forma? Será que eu executo esse tipo de comportamento com as pessoas que eu me relaciono? Começa a se fazer essas perguntas. Lembra? Consciência. Sem consciência não tem transformação, tá bom? A terceira ferida emocional é a ferida da traição. É a ferida de você se sentir trocado por alguém, você se sentir substituído. E uma pessoa que ela sofre esse tipo de ferida, ela sempre se torna extremamente sedutora e atraente para as outras pessoas, para que ela não seja mais trocada, para que ela envolva as outras pessoas. Ela usa a sua própria performance, seu destaque para chamar atenção para si, para que ela não seja trocada novamente. Então ela tenta chamar o máximo de atenção, ela tenta se valorizar demais para que ela não seja trocada novamente. E uma pessoa que ela sofreu uma traição, ela tende a sempre ter um plano B. Eu já lidei com algumas pessoas, por exemplo, que foram traídas nos seus relacionamentos, que elas sempre, quando começavam um novo relacionamento, elas pegavam o celular ali e tinha vários contatinhos, várias possibilidades de outras pessoas na qual elas pudessem se relacionar. Por quê? Porque caso não desse certo aqui, ela tinha alternativas, ela estava preparada para caso ela fosse frustrada ou traída ou desse alguma coisa errada. Então ela sempre tinha planos alternativos, sempre planos Bs. Então ela acabava se focando mais nas alternativas, mais no que de ruim pudesse acontecer, do que realmente viver aquela relação, viver aquele momento. E ela acabava colocando tudo a perder, porque ela não estava focada no presente. Ela estava focada nas alternativas. Ela estava focada no medo que ela tinha de ser trocada e substituída. E ela começa a criar paranoias, começa a criar algumas coisas na cabeça dela, achando que qualquer coisa, qualquer pessoa, um ciúme excessivo, qualquer um vai trocar ela em função de outra pessoa, porque ela é extremamente insegura consigo mesma, a confiança dela é muito baixa. Então ela acaba tentando criar um muro muito grande de proteção com alternativas, mas ela morre de medo de ser trocada e não conseguir ser aceita por uma pessoa e ter uma relação. E ela começa a ela mesma sabotar os seus próprios comportamentos e relacionamentos, ok? A próxima ferida é a ferida emocional da rejeição. Eu falo que essa é uma das feridas emocionais mais importantes, negativamente falando, porque ela é uma das mais incapacitantes. O que é a rejeição? É você não se sentir aceito. É a dor de você se sentir rejeitado por alguém, não aceito por alguém. Isso acontece muito com muitas crianças em relação aos seus pais, aos seus irmãos. Às vezes os pais dão prioridade para um filho e acabam rejeitando ou dando menos atenção a um outro filho que acaba carregando essa necessidade de ser aceito, essa necessidade de chamar atenção para si, e ele se sente rejeitado. Às vezes o pai abandonou, saiu de casa, às vezes a mãe abandonou, saiu de casa, ela carrega essa rejeição. Então a ferida emocional da rejeição ela é uma das mais importantes. Uma ferida emocional, alguém que foi ferido emocionalmente pela rejeição, ela não olha para suas próprias necessidades. Ela passa sempre a olhar para o outro, em querer atender a necessidade das outras pessoas e não a dela. Por quê? Porque as outras pessoas são muito mais importantes do que eu. As outras pessoas valem muito mais do que eu não valho nada. As outras pessoas valem muito. Afinal, você inconscientemente acredita que você não é importante, porque você não foi aceito, porque você foi rejeitado. Então, inconscientemente, você valoriza demais as outras pessoas e se desvaloriza. E você passa a economizar demais as suas próprias necessidades e recursos para valorizar as outras pessoas. Então, você acaba fazendo tudo pelos outros e para os outros, buscando essa aceitação, e você acaba perdendo a sua própria essência. Você muda o seu comportamento, você muda quem você é, você às vezes rompe e corrompe os seus próprios valores e aquilo que você mesmo acredita para ser aceito.
para que as pessoas gostem de você. Você muda, você às vezes faz coisas que você sabe que é errado, que você aprendeu que era errado, ou que a sociedade impõe que é errado, mas você faz porque você quer ser aceito naquele grupo. Sabe aquela história dos adolescentes que querem ser aceitos e ser populares na escola, e aí tem aquele grupinho de populares ali que fumam, que fazem um monte de coisa errada, e aí a pessoa se junta àquele grupinho e para ser aceita ela começa a fumar e fazer as coisas erradas para que ela receba a aceitação? Ela recebeu a instrução dos pais que aquilo era errado, que fazer tal comportamento não era certo, mas para ser aceito, pela necessidade que ela tem de ser aceito, ela começa a executar comportamentos que ela não faria, mas ela faz para ser aceita. Percebe? Porque ela é uma das mais incapacitantes e mais poderosas negativamente, porque ela muda completamente quem você é e quem você seria. Você cria comportamentos negativos por causa dessa ferida emocional. É muito importante você entender isso. E assim como o abandono, a rejeição tem a mesma máxima. Quanto mais você buscar a aceitação das pessoas, mais rejeição você recebe. Então é muito importante você entender tudo isso, ok? E a última ferida emocional para a gente abordar é a ferida emocional da injustiça. A injustiça é você se sentir injustiçado por alguém, você se sentir usado por alguém, você achar que alguma pessoa se aproxima de você, por exemplo, para te usar, que alguma pessoa se aproxima de você simplesmente para levar vantagem sobre você. E uma pessoa que ela acaba sendo injustiçada ou se sentindo injustiçada, ela acaba chamando muita atenção para si, ela tem muita necessidade em chamar muita atenção para si. E ela tenta sempre influenciar todo mundo, tenta sempre manipular todo mundo. Por quê? Porque ela não quer se sentir injustiçada de novo, ela não quer se sentir usada, então ela vai começar a manipular e injustiçar as outras pessoas para benefício próprio. Ela vai começar a fazer coisas, articular e fazer movimentos para ela não ter que ser mais usada por ninguém. Então ela passa a ser o ofensor, ela passa a ser o agressor, injustiçando outras pessoas para que ela tenha o seu próprio benefício. Percebe a importância disso? Então veja, trazendo a consciência então para você. Vitor, a gente falou de 5 feridas emocionais basicamente. O abandono, a humilhação, a rejeição, a injustiça e a traição. São as 5 feridas emocionais. Eu posso ter 1, 2, 3, eu posso carregar as 5? Pode. Você pode, por exemplo, ter sido rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou ter recebido menos atenção do que você precisava, e você se sentiu rejeitado, você se sentiu humilhado, você se sentiu traído, você se sentiu injustiçado e abandonado. Percebe? Por um fato traumático, você pode às vezes carregar 5 feridas atreladas a uma única memória traumática, porque você tinha uma grande expectativa de receber aquilo, por exemplo, dos seus pais, e você não recebeu, e você se sente traído. Por exemplo, o seu pai abandona sua mãe, abandona você, sai de casa para viver com uma outra família. Você se sente abandonado, você se sente rejeitado, você fica humilhado, porque as outras crianças talvez acabem fazendo bullying, ou você se sente humilhado simplesmente porque seu pai te abandonou para ir para outra família. Você se sente injustiçado, você se sente traído. Um único fato, uma única situação, um único momento te faz com que você carregue as 5 feridas. Ou você pode carregar 1, 2, 3, enfim, não existe uma regra. Você pode carregar uma ou todas elas. Mas existe alguma pessoa que nunca foi ferida emocionalmente? Isso não existe. Não existe ninguém, absolutamente nenhum ser humano que vive ou viveu nessa terra que não foi traído, que não foi injustiçado, que não foi humilhado, que não foi rejeitado, que não foi abandonado. Ninguém passa nessa terra sem sofrer uma dessas feridas emocionais. É claro que cada uma dessas feridas emocionais tem a sua carga emocional atrelada, tem a sua importância, tem o seu grau emocional negativo atrelado. Tem algumas feridas que têm um impacto menor, tem outras que têm um impacto muito grande. E você, a gente já falou sobre isso, quanto maior o impacto emocional,
maior a limitação emocional que você vai ter, maior as consequências emocionais negativas que você vai ter. E existem duas grandes formas que as pessoas geralmente lidam com essas feridas emocionais. Tem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, ela tenta disfarçar, ela tenta esconder os comportamentos negativos, ela tenta fingir que aquilo não existe para que ela não tenha que enfrentar aquela dor, para que ela não tenha que lidar com aquele problema, para que ela não tenha que realmente dar de encontro com aquilo que mais a feriu, que mais trouxe o problema. Então ela tenta disfarçar. Já tem outras pessoas que se acomodam no problema. Ela cria uma zona de conforto, uma bolha em cima daquele problema que se torna confortável para ela estar ali. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada, ela se torna extremamente vitimista, contando seus problemas para todo mundo, o quanto a sua vida é difícil, o quanto é doloroso, o quanto é desafiador, e ela se torna extremamente vitimista. Para quê? Para que as outras pessoas acolham, para que as outras pessoas abracem, para que as outras pessoas aceitem. Então ela se acomoda por causa de ganhos secundários que ela recebe, para que ela seja aceita, receba a atenção das outras pessoas, percebe? Então é muito importante você entender isso e entender em você qual é a reação que você tem. Você foge dos seus problemas? Você tenta evitar os seus problemas e ter contato com os seus problemas e resolver, e você vive sempre fugindo deles e fingindo que você não os tem? Ou você é aquela pessoa que se conforta com aquele problema e eu já sou assim mesmo, já vivi a vida inteira desse jeito mesmo, então não vou mudar agora. Vou mudar agora depois de adulto? Vou nada, deixa assim mesmo. Continua assim, já sobrevivi até aqui, né? Já ouvi muitas pessoas falando disso. E uma ferida emocional, ela tem duas consequências básicas. Quando você sofre uma ferida emocional, você pode sofrer duas consequências básicas. A primeira delas é você se aproximar de pessoas com as mesmas características, com os mesmos comportamentos, com hábitos semelhantes às pessoas que te fizeram mal, que as pessoas que te provocaram a dor. Então você passa a se aproximar de pessoas com os mesmos comportamentos daquela pessoa lá no seu passado que te feriu. Então você foi rejeitado lá pelo seu pai e não recebeu amor. O que você vai procurar nos seus relacionamentos amorosos? Pessoas que rejeitam, pessoas que humilham, pessoas que abandonam, pessoas que rejeitam, pessoas que têm um amor tóxico. E você acaba não entendendo por que os seus relacionamentos são ruins, por que os seus relacionamentos dão errado sempre da mesma forma. Por que as coisas acontecem, parece que repetidamente, e parece que é um padrão. É um padrão. Você automaticamente se aproxima de pessoas com o mesmo comportamento. Pensa o seguinte, o seu cérebro sempre vai usar a referência das memórias que você tem para tomar decisões no presente e no futuro. Então, se você aprendeu que, por exemplo, seu pai e sua mãe, você viu seu pai e sua mãe brigando e xingando e se odiando, e você não via amor, não via carinho, só via isso. O que você aprendeu sobre amor? Que era isso, que isso era amor, que isso era uma relação. O que você vai se aproximar? De quem você vai se aproximar? De pessoas com esse tipo de comportamento. E aí você começa a sofrer cada vez mais, e suas feridas acabam ficando cada vez maiores, porque elas se potencializam por causa desses comportamentos, porque você aprendeu que aquilo era certo, que aquilo era o correto, você aprendeu isso, e você acaba executando e se aproximando de pessoas com o mesmo padrão de comportamento. Percebe? Uma segunda consequência que pode acontecer é você se tornar o agressor. É você começar a executar os mesmos comportamentos e hábitos negativos da pessoa que te feriu, ferindo outras pessoas. Isso acontece muito. A gente vê muitos pais, por exemplo, que foram feridos pelos pais deles, e quando viram pais, quando têm os seus filhos, e eles acabam ferindo seus próprios filhos da mesma forma que eles foram feridos pelos seus pais. E percebe que isso vira um ciclo? O pai fere o filho, que se torna pai, que fere o seu filho, que se torna pai, que fere o seu filho, e às vezes passa gerações em famílias carregadas de feridas emocionais e problemas negativos, porque é simplesmente
a pessoa que é ferida, ela se torna o agressor, ferindo o próximo. Então uma pessoa ferida sempre vai sangrar sobre pessoas inocentes, sobre pessoas que não provocaram aquela dor, mas ela vai ser ferida pela pessoa que recebeu e absorveu esses comportamentos. Então você pode ter duas consequências quando você absorve uma ferida. Ou você se aproxima de pessoas com os mesmos comportamentos daqueles que você foi ferido, então você acaba repetindo e ampliando essa dor porque você está próximo de pessoas com aquele mesmo comportamento daquela pessoa que te feriu, ou você se torna um agressor e absorve esses comportamentos ferindo outras pessoas. É um ou outro. Enquanto você carregar essa ferida, ou você se aproxima e sempre repete, ou você acaba absorvendo o comportamento e ferindo muitas outras pessoas. Vitor, olha aqui quanta coisa você me falou e quanta coisa importante que você está me fazendo refletir aqui. Mas eu quero que você me ajude. Quais são os impactos negativos que a minha vida sofreu por causa dessas feridas emocionais que eu absorvi? Por causa da rejeição que eu sofri, por causa da humilhação que eu recebi, por causa do abandono, por causa da traição, da rejeição, da injustiça. O que aconteceu com a minha vida por causa dessas feridas emocionais? Provavelmente você tem muita dificuldade em atingir os seus objetivos, em conquistar suas metas. Você pode até ter conquistado algumas delas, mas você tem muita dificuldade em conquistar. Você talvez seja extremamente procrastinador e tenha muita dificuldade em fazer o que tem que ser feito, principalmente quando algo vai te dar um resultado positivo. E você se sabota, sempre que tem um resultado positivo em uma ação que você precisa executar, você se sabota e acaba sempre procrastinando, deixando para depois e acaba não tendo resultado. Você fica estagnado, você não sai do lugar, você vive a vida que parece que não sai do lugar e é sempre aquela mesma coisa, sempre aquela mesma dificuldade e as coisas não mudam. Você tem dificuldade no aprendizado e tem dificuldade em aprender coisas novas. A felicidade parece que você não tem, ou então tem só lapsos de felicidade, momentos curtos de felicidade, mas você não sente que a sua vida é feliz, que você é feliz nos seus relacionamentos, em outras áreas da sua vida. Você tem diversas inseguranças e carrega diversas inseguranças sobre si mesmo, sobre seu corpo, sobre suas atitudes, sobre suas relações, sobre suas capacidades, suas virtudes, sobre suas habilidades. Você é uma pessoa extremamente insegura e cheia de medos, carregado de medos, de inseguranças, carregada de ansiedade. Você tem ansiedade em tudo que vai acontecer, porque você sempre fica tentando se proteger de não ser ferido novamente, não ser injustiçado, não ser traído, não ser abandonado, não ser humilhado, não ser traído. Você sempre fica esperando que algo ruim vai acontecer com você e você acaba não conseguindo viver o presente e ter resultados no presente porque você sempre fica circulando e transitando no passado e no futuro, no passado e no futuro, no que aconteceu e no que pode acontecer, e você deixa de viver o presente, criando diversas crenças de incapacidade, crenças limitantes, impedindo com que você tenha resultados, causando traumas psicológicos muito profundos em você, causando diversos traumas profundos que fazem com que você tenha muita dificuldade, o que faz com que suas emoções fiquem completamente malucas. Você não sabe o que está sentindo, você não consegue administrar, você não consegue ter autocontrole, você não consegue lidar com os seus problemas, você não consegue lidar com as suas emoções, principalmente as emoções negativas, raiva, medo, ansiedade, angústias, você não sabe, tristeza, você não sabe lidar com isso. E tudo isso vira uma bola gigantesca de emoções negativas que pode causar a depressão. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes e uma das principais doenças do nosso século, que causa danos devastadores na vida das pessoas. Vitor, entendi tudo isso, entendi tudo que você me explicou, mas aquilo que é mais importante que eu preciso que você me explique. É possível me libertar de uma ferida emocional? É possível acabar e eliminar de uma vez por todas uma ferida emocional? É completamente possível. É justamente isso que eu ensino dentro do treinamento Libertação, através de vários exercícios, através de várias técnicas, a gente faz alguns exercícios de reprogramação interior, a gente faz um trabalho que a gente vai praticamente mergulhar dentro de você mesmo e fazer algumas mudanças, virar algumas chavinhas em algumas
alguns comportamentos que estão lá no seu subconsciente. A gente vai acessar o teu subconsciente, a gente vai virar algumas chavinhas, a gente vai apagar algumas memórias traumáticas e escrever algumas outras. A gente vai ressignificar tudo isso. Então tudo isso a gente vai fazer passo a passo dentro do treinamento completo, treinamento Libertação, Fim das Feridas Emocionais. Você vai precisar, para fazer tudo isso, identificar as suas feridas emocionais. Você já viu aqui, eu te expliquei tudo dentro dessa aula, o que é, quais são as origens, consequências. Então a primeira coisa para que você consiga se libertar de uma ferida é você identificar. A segunda é você entender quais são as origens emocionais. De onde essas feridas emocionais surgiram? O que ela fez com você? Quais os impactos negativos que essa ferida te trouxe? Quais as consequências emocionais que essas feridas te trouxeram? Você precisa aprender a reconhecer essa ferida emocional, reconhecer que você a tem. Lembra que eu falei que tem muita gente que tenta fugir, fingir que ela não existe, fingir que ela não tem, fingir que aquilo não aconteceu com ela e foge a vida inteira? Você precisa aprender a reconhecer. Eu vivi isso. Eu sofri essa ferida emocional, ela me mudou, ela me tornou assim, e isso fez com que eu me comportasse assim. E aí, a partir daí, você precisa contestar essa ferida emocional. Não aceito mais isso, eu não aceito mais viver dessa forma, eu não aceito mais praticar esses hábitos negativos, eu não aceito mais absorver essas consequências negativas. Eu não aceito mais viver dessa forma e eu quero, a partir de hoje, viver uma vida emocionalmente saudável, ter relacionamentos positivos, prosperar financeiramente, atingir os meus objetivos, acabar com a procrastinação e tudo isso contestando essa ferida emocional e a partir daí você eliminar e ressignificar a situação original, a origem emocional, o fato lá atrás, a memória traumática você vai eliminar e ressignificar. Entenda, eliminar não é esquecer. Você não vai esquecer o que aconteceu com você. Você não vai simplesmente apagar, passar uma borracha e esquecer aquele fato traumático que aconteceu. Não é isso. Ressignificar é você dar um novo significado para aquela memória traumática que te machucou. Então entenda, você só vive aquilo que você tolera. Você só vive aquilo que você aceita. Se você está vivendo de uma determinada forma, numa forma de escassez de bons relacionamentos, escassez financeira, escassez de conquistas, escassez seja lá o que for, porque se você não a tolerasse mais, se você não aceitasse mais, você já teria se libertado, você já teria abandonado isso. Então você só vive aquilo que você tolera. E se você está vivendo isso é porque você se acomodou nessa dor. Você se acomodou nessa ferida. Por seja tentar fugir ou tentar esconder e viver uma vida como se não existisse essa ferida. Ou seja, porque você tem a consciência dessa ferida, mas não quer ter contato, não quer resolver ela, não quer enfrentar a dor que está atrelada àquela ferida e resolver. E você acaba tendo as consequências negativas. Você acaba tendo os hábitos negativos por causa desse não enfrentamento. Tudo bem? É preciso que você entenda que para que você consiga transformar completamente a sua realidade, você consiga transformar o seu passado, ressignificar o seu passado, eliminar, se desassociar da dor, curar a sua criança interior. A gente carrega dentro da gente mesmo a nossa criança interior, que é essa criança que foi ferida, essa criança que não recebeu amor, que não recebeu aceitação, que não recebeu, que se sentiu injustiçada, traída, humilhada, rejeitada, abandonada. Foi essa criança que está dentro de você que não recebeu. Você precisa suprir as necessidades emocionais dessa criança. Você precisa entregar tudo aquilo que aquela criança não recebeu lá no passado no seu presente. Para isso você precisa fazer um processo transformador de mergulhar dentro de você mesmo, acessar essa criança interior, ter contato com essa criança interior, se reconectar com essa criança interior e a partir daí entregar tudo aquilo que ela precisa e a partir daí entregar tudo aquilo que ela necessita e a partir daí você a acolhe, você faz ela se sentir importante, protegida, segura e você entrega amor para ela, você entrega aquilo que ela não recebeu.
e a partir daí você cura essa criança interior e você permite ter uma vida emocionalmente saudável. Tudo bem? Então eu espero que essa aula tenha sido muito valiosa para você. Eu espero que essa aula te traga muita profundidade de você olhar para si, de você olhar para dentro de você e se questionar onde estão as minhas feridas emocionais, quais os impactos negativos que elas me trouxeram e principalmente onde elas aconteceram e a partir daí você ter o acesso a essas memórias traumáticas, memórias limitantes, memórias dolorosas, para que aí seja o primeiro passo para você eliminar essas feridas emocionais. Mas, Vitor, como é que eu consigo fazer isso? Você me explicou essa parte teórica, essa parte totalmente necessária para que eu consiga ressignificar isso. Mas e agora, como é que eu ressignifico? Isso eu vou te contar e vou te explicar tudo, passo a passo, e vou te orientar, e vou te guiar, vou pegar de verdade na sua mão e vamos fazer juntos, seguros, totalmente tranquilos. A gente vai entrar nessa profundidade, nesse momento que a gente vai entrar no subconsciente, a gente vai acessar a sua criança interior, a gente vai fazer todo esse processo juntos, onde eu vou te apoiar nessa ida ao seu passado. Você vai fazer o enfrentamento dessa ferida emocional, a gente vai dar um novo significado, a gente vai ressignificar, eu vou desassociar a dor que você sentiu, vou te desprender da dor, a gente vai ter todo um processo transformacional profundo e libertador dentro do treinamento Libertação, o fim das feridas emocionais. Então, eu vou deixar o link aqui para que você clique e você se inscreva, para que a gente possa, de uma vez por todas, eliminar todos os bloqueios emocionais que você carregou, para que de uma vez por todas você possa se libertar das suas principais feridas emocionais, daquilo que te trouxe impacto negativo a sua vida toda. E faça isso agora, porque ela é a decisão mais importante que você precisa tomar agora. Não tem absolutamente nada mais importante de ser feito do que você se transformar, de você investir em você mesmo. Porque se você não tomar essa decisão, você já viu os impactos negativos que isso te trouxe. Você já viu o quanto essas feridas emocionais te limitaram e as consequências emocionais negativas que você vem executando. E o quanto de coisas infelizes que acontecem hoje na sua vida que te impedem de prosperar em todas as áreas por causa dessa ferida emocional. E às vezes você acaba buscando soluções em outras coisas e gastando seu tempo com outras coisas, gastando seu dinheiro com outras coisas que não resolvem o problema, tentando ser uma pílula de prazer temporário. Às vezes você gasta o dinheiro querendo comer em excesso para aliviar a sua ansiedade, a sua dor, a sua frustração e te dar aquele prazer de comer para você aliviar o problema que você está sentindo, a dor que você está sentindo. Às vezes você vai recorrer a outras coisas, a outros recursos que são ruins, são destrutivos, são tóxicos, para você tentar se libertar de uma dor, de uma ansiedade, de um medo, de uma frustração, de uma tristeza que você está sentindo agora. Como é que seria a sua vida daqui para frente se você não tivesse nenhuma ferida emocional? Se você passasse a ter relacionamentos saudáveis, se você passasse a ter felicidade em todas as áreas da sua vida, se você tivesse prosperidade financeira, se você acabasse com a procrastinação, se você acabasse com essas dores emocionais que você sente, se você tivesse a capacidade de atingir os seus objetivos, de acreditar mais em você mesmo, de aumentar a sua autoestima e confiança em você mesmo, de acabar suas inseguranças e seus medos, como é que seria a sua vida? Seria bom, não seria? Tudo isso eu quero te oferecer dentro do treinamento Libertação, a partir do momento que a gente se desbloquear e eliminar de uma vez por todas essas feridas emocionais. Eu jamais te faria esse convite e te garantiria que você tem todas as capacidades para eliminar essas feridas emocionais se eu já não tivesse me resolvido, tratado as minhas feridas emocionais que são extremamente profundas, que foram, na verdade, extremamente profundas, e ter me libertado. E ter ensinado isso e pegado na mão de milhares de alunos. A gente já treinou presencialmente, online, através dos treinamentos gravados,
milhares de pessoas. E eu não teria a menor capacidade de te entregar alguma coisa se eu já não tivesse feito isso milhares de vezes. Então eu te garanto, não importa qual seja a sua ferida, não importa o que você tenha passado, rejeição, abuso em todos os sentidos, físicos, psicológicos, sexuais, você ter sido rejeitado, abandonado, apanhado, sofrido bullying muito intenso, ter sido jogado no chão, não importa qual seja a sua ferida emocional. Eu quero te falar que tudo isso é possível se resolver. Tudo isso é possível deixar para trás. E deixar para trás não é esquecer. Deixar para trás é resolver e virar essa página do seu livro para que você possa escrever novas páginas, escrever uma nova história totalmente liberta e desassociada da sua dor, tudo bem? Então eu vou novamente deixar o link aqui para que você clique agora, não deixe essa decisão para depois e você faça realmente o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, que é o investimento em você mesmo, ok? Foi muito legal ter você aqui, eu fico muito feliz em ter você conosco. Se você acha que esse conteúdo, que essa aula é valiosa para alguém, que é alguma pessoa, alguns amigos seus, grupos de WhatsApp, colegas da empresa, precisam assistir essa aula, compartilhe o link dessa aula com seus amigos, compartilhe o link com colegas, com pessoas. A gente compartilha tanta bobagem, tantas coisas inúteis, tantas coisas que acabam sendo negativas para as pessoas que a gente gosta ou que a gente se importa. Por que não entregar o amor através desse vídeo, dessa aula? Por que não entregar a transformação através dessa aula? Então pega esse link, encaminha para as pessoas, manda nos seus grupos, coloca nos seus stories, coloca no seu Instagram, marca a gente, o nosso Instagram é @oficialvitorsalles. Ali a gente compartilha muitos conhecimentos diários, muita transformação para que você possa, de verdade, dia após dia, ir consumindo essas pílulas de transformação para que você tenha uma vida completamente transformada, tá bom? Fico muito feliz e grato por você ter estado aqui. Espero de verdade que você tome a decisão de se inscrever no treinamento Libertação e estar conosco do outro lado do muro, dentro desse momento de transformação, de libertação e de mudança na sua vida. Um grande abraço, te vejo em breve.